Olá, eu sou o professor Leandro e essa é a segunda aula referente à apostila 2 de Ciências. Ainda falando sobre composição da matéria. Bom, nessa aula nós vamos responder três questões que se encontram na página 18. Além disso, nós vamos discutir sobre uma atividade de observação e demonstração que está na página 18 e 19 da apostila. Bom, antes, vamos rever alguns conceitos. O conceito de misturas heterogêneas e de fases. Para quem não lembra, misturas heterogêneas que discutimos na aula anterior é uma mistura que tem vários aspectos visuais, como, por exemplo, nós temos a figura um, 2 e 3. Na figura um, nós temos três componentes, três fases, essa azulada, essa intermediária e essa amarelada logo acima. O que representa cada uma dessas cores? Bom, na parte de baixo representa a água. Aqui na porção superior amarelado representa óleo. Lembrando que óleo é menos denso que a água, é mais leve, né? Portanto, ele fica na posição superior. E o que seria essa estrutura, essa fase intermediária? Ou seja, mais denso que o óleo e menos denso que a água. O gelo. O gelo flutua sobre a água e ficaria disposto logo abaixo de uma porção de óleo. Então, repito, esta mistura na figura um apresenta três fases. Na figura 2, sabemos o que é essa substância azulada, que é a água, sabemos que aqui em cima é gelo. E essas bolhas, qual o significado dela? Bom, são bolhas de ar que estão no meio dessa água, né? Então, na figura 2, nós temos uma mistura com três fases: as bolhas, a água e o gelo. Agora, para a figura 3, na figura 3, nós temos água, nós temos gelo, nós temos óleo, e essa quarta fase, que é uma rocha, como ela é mais pesada, mais densa, ela fica disposta na posição inferior no fundo do recipiente. Então, os componentes presentes nessa mistura são basicamente óleo, gelo, água e rocha. Bom, agora no que se refere à atividade presente na página 18 da apostila, nós temos essas figuras, as seguintes figuras: um copo de água, nesse caso representa uma substância pura. Lembra que eu falei que a água nunca é pura na natureza? No entanto, para poder resolver esse exercício é importante considerá-la como água pura. Lembrando que a água sempre vai ter algum sal dissolvido, sempre vai ter alguma molécula de gás dissolvido. Hã, a água da torneira tem cloro, enfim. E não existe nenhum tratamento que remova 100% dos compostos presentes na água. Nós temos, por exemplo, um filtro muito eficiente, osmose reversa. Mesmo assim, passa alguns íons monovalentes, como cloreto, por exemplo. Então é uma ideia teórica de substância pura como a água, sabe. Nessa figura B, nós temos água mais sal, mistura de água e sal. Vamos considerar que tanto a água é água pura e sal puro. Então, a mistura de duas substâncias puras em B, que é sal e água. E essa outra figura que nós temos também, a figura C, vamos considerar que é uma mistura de óleo puro com água pura e areia pura, certo? Vamos para a questão agora. A figura A representa uma substância pura, correto, que é o copo que é o becker que tem água dentro. E as figuras B e C representam misturas. B, água e sal, C, óleo, água e areia. Explique a afirmação acima com base no que se observa em A, B e C. Qual é a diferença entre substâncias puras e mistura? Bom, vamos começar com mistura. Mistura é uma mistura de substâncias puras, certo? E o que é uma substância pura? É aquela substância que apresenta apenas um componente. Apenas um componente. Na figura A, nesse caso, somente a água, o único componente. Vamos para a resposta então. Então essa resposta ela é composta por a resposta é composta por duas partes. A substância pura apresenta apenas um componente, exemplo, a água. E a mistura possui dois ou mais componentes, exemplo, mistura entre água e sal. Leite é uma mistura que pode ser composto por água, proteínas, gordura, vitaminas, íons minerais, aminoácidos. Joia de ouro também é um exemplo de mistura. Lembra que eu falei que a liga de ouro, 18 quilates, por exemplo, foi feita por 18 partes de ouro e 6 partes de prata, para dar resistência
a liga. Bom, vamos para a questão número 2 agora. Em uma das figuras acima das 3 figuras que nós apresentamos, pode ser observada uma solução. Solução é uma mistura onde o soluto está dissolvido no solvente. Em qual? O que é soluto e identifique o soluto ou solvente nessa mistura. Bom, a solução se encontra na figura B, que é aquela mistura de água e sal. O soluto é aquele que se encontra em menor quantidade, neste caso, o sal. O solvente em maior quantidade, neste caso, a água. E o que é soluto? O soluto é aquilo que é dissolvido na solução e se encontra em menor quantidade. Vamos para respostas. No recipiente B da solução, como eu já disse anteriormente, o soluto é uma substância que é dissolvida e se apresenta em menor quantidade. E por fim, o soluto é o sal e o solvente a água. Bom, é isso. Vamos agora para a última pergunta da página 18. Dentre as 3 figuras acima, há uma mistura homogênea e uma heterogênea. Identifique essas misturas com base na etimologia das palavras, ou seja, a origem das palavras. Homogêneo e heterogêneo, descrita a seguir. Heterogêneo, do grego heterogenes, onde hétero significa diferente e genos significa espécie. Homogêneo, do grego homogenes, onde homo significa igual e genos significa espécie. Qual a diferença entre misturas homogêneas e heterogêneas? Bom, nas figuras nós temos o B, a B, que é uma mistura homogênea e, consequentemente, uma solução. E a C, que é a mistura de óleo, água e areia, por esses 3 ficarem nitidamente separados com 3 fases, é uma mistura heterogênea. Bom, mistura homogênea em B, aí está a resposta. É uma mistura que possui apenas uma fase, apenas um aspecto visual. Exemplo, solução de água e sal. Mistura heterogênea presente no recipiente C, alternativa C, né? É uma mistura que possui 2 ou mais fases, 2 ou mais aspectos visuais. Exemplo, mistura de água e óleo. Bom, pessoal, vamos agora para a atividade de demonstração e observação que se inicia na página 18 e termina na página 19. Primeiramente, eu gostaria de discutir terminologia. Muitos falam, vamos fazer um experimento. Professor, vai ser um experimento? Não é bem um experimento essa atividade. O experimento, ele brota a partir de uma dúvida do aluno, uma dúvida individual, uma dúvida da pessoa. Percebam que essa atividade de demonstração não é uma dúvida de ninguém. Ninguém acordou de manhã querendo saber o que aconteceria se eu misturasse, por exemplo, água e óleo, água e álcool. Se tivesse essa dúvida, poderia ser um experimento para poder responder à indagação, à pergunta de cada um. Então, vamos imaginar o que seria um experimento. Imagine que você acorda pela manhã com uma questão que você precisa resolver. E essa questão na mente sua é a seguinte: o que seria mais pesado? O que cairia primeiro no chão? Uma bola de boliche ou uma bola do mesmo tamanho dessa bola de boliche, no entanto feita por isopor? Bom, você tem o senso, que é aquela ideia inicial que pode responder essa questão, mas você não tem certeza se a sua opinião é a verdadeira. Então, para poder responder essa indagação, você tem que fazer um experimento, ou seja, soltar essas duas de uma altura de uns 3 metros, por exemplo, para ver qual que chega primeiro ao chão. A partir disso, você tem a resposta do seu. Então, você bolou um experimento muito simples para responder uma questão sua. Isso é um experimento. E qual que seria a resposta? Bom, tem um peguinho aí, né? O nosso senso leva a crer que a bola de boliche chegaria primeiro. No entanto, não. A única força que está atuando sobre esse fenômeno é a gravidade. E a gravidade é a mesma tanto para a bola de boliche quanto para a bola de isopor. Então, os dois cairão ao mesmo tempo no chão. Pegue 2 objetos e solte ao mesmo tempo. Os dois vão cair juntos no chão, independentemente da, do peso desses objetos. Então, o fator relevante é o fator gravidade. A massa não é relevante, apenas a gravidade que é relevante. Bom, então essa atividade que nós vamos fazer aqui é algo semelhante a um passo a passo, como se nós estivéssemos fazendo uma receita de bolo.
No entanto, no bolo não vai ter as respostas que nós precisamos aqui, que são destinadas a esse capítulo, que são ideias referentes a misturas homogêneas, heterogêneas, soluções. Então, é uma habilidade de produção de seguir uma receita de bolo. No entanto, com conceitos por trás. Bom, na página 17, na página 18, nós temos o começo do desenvolvimento da atividade, que é a primeira etapa é o seguinte: misture água e álcool e observe os resultados. A partir dessa mistura, nós vamos para a questão da página 19 agora. Pergunta para a etapa 1. Qual é o soluto e o solvente dessa mistura? O que foi observado após a mistura? Essa mistura final é homogênea ou heterogênea? Bom, quem estiver em maior quantidade será o solvente. Perceba que no exercício não especifica quem está em maior quantidade, se é a água ou se é o álcool. Então, se aquele que foi colocado em maior quantidade, será o solvente. Mas com certeza essa mistura será homogênea, terá apenas um aspecto visual, porque nós não conseguimos diferenciar nessa mistura quem é a água, quem é o álcool, certo? Bom, vamos para a etapa 2, voltando para a página 18. A etapa 2 pergunta o seguinte, afirma o seguinte: agora adicione açúcar e sal na mistura acima, até ambos se dissolverem completamente. Observe os resultados. Voltamos para a página 19 para a questão referente à etapa 2. Pergunta para a etapa 2. E agora, o que foi observado após a mistura? A mistura final é homogênea ou heterogênea? Quais são os solutos e os solventes? Bom, essa mistura final será homogênea, porque água, álcool, sal e açúcar se mistura formando apenas uma fase. Nós não diferenciamos cada componente da mistura final. Então será homogênea, será uma solução. E quais são os solutos? Aqueles que estão em menor quantidade e se dissolveram, sal e açúcar. E os solventes? Em maior quantidade e que dissolve o soluto, no caso, o álcool e a água. Agora, voltando para a página 18, etapa 3 da atividade de observação de demonstração. Em seguida, adicione óleo na mistura acima. Observe os resultados. Voltando para a página 19, para questão referente a essa etapa. E agora, o que foi observado após adicionarmos óleo? A mistura final será homogênea ou heterogênea? Qual o número de fases? Bom, essa mistura final será heterogênea. Será aquela grande mistura entre água, álcool, sal e açúcar e o óleo separadamente. Então serão duas fases. Então a mistura final será heterogênea com apenas duas fases. Agora, etapa 4. Por fim, adicione a areia na mistura acima. Observe os resultados. Pergunta para a etapa 4. E agora, o que foi observado após adicionarmos areia? A mistura final tem quantas fases? Ela é homogênea ou heterogênea? Bom, observamos uma nova fase sendo adicionada a essa mistura heterogênea, que é a fase areia, que se depositará na parte inferior, na parte do fundo do recipiente. Bom, percebam que tem um pequeno erro na apostila. Do 4, pulamos para o 6, a questão número 6. Essa seria a questão número 5. Mas eu mantive o erro só para nós entendermos que é essa questão referente agora. Pense em misturas de substâncias que podemos encontrar no dia a dia. Observamos na natureza, na nossa cidade, em casa, na TV, em vídeos no YouTube, TikTok, entre outros. Descreva 5 misturas que estão no nosso cotidiano, indicando se são homogêneas, heterogêneas, o número de fases, quais são os solutos e solventes. Então, aí vai da imaginação de cada um. É uma pergunta pessoal, mas eu vou indicar algumas possibilidades. Uma possibilidade, por exemplo, o álcool combustível, esse álcool de posto de gasolina. É uma mistura homogênea. Se é homogêneo, tem apenas uma fase. Quem é o soluto? Ah, água e impurezas, porque todo álcool combustível tem impurezas. E o solvente? O álcool, o etanol. Uma outra resposta possível, esse café.
que nós fazemos em casa, ele é homogêneo, após passar pelo filtro. Apenas uma fase por ser homogêneo, onde o soluto é o pó do café e o açúcar. E o solvente é a água. Ouro 18 quilates. Uma outra resposta possível, mas é uma mistura de dois sólidos, né? Ele é homogêneo, é uma solução. Tem apenas uma fase, onde o soluto é o que tem em menor quantidade, é a prata. E o solvente, em maior quantidade, o ouro. Outra possibilidade, uma mistura agora heterogênea, óleo e água. Tem duas fases. Como é heterogêneo, não tem sentido falar em soluto e em solvente. Então não tem soluto e não tem solvente também. Sal e açúcar cristal. Percebam que são dois sólidos misturados, são heterogêneos porque o sal ele tem um tamanho de grão menor que o açúcar cristal. Você diferencia visualmente um do outro. Duas fases. Agora, se fosse açúcar refinado com sal, aí seria complicado ver a diferença entre um e outro. Tem duas fases. Soluto não tem e solvente também não tem, porque é heterogêneo. Bom, vamos para a sétima e última questão agora. Qual é a quantidade máxima de fases que uma mistura heterogênea pode apresentar? Qual é a quantidade máxima de fases que uma mistura heterogênea pode apresentar? Pessoal, essa pergunta é uma pergunta para estimular o grau de abstração dos alunos, das pessoas. Porque pensem, eu gostaria que vocês chegassem a uma conclusão que o universo é uma grande mistura de várias substâncias. E se nós fôssemos pensar sobre a quantidade máxima de misturas que podem ter essa grande mistura heterogênea, é um número tão grande, tão difícil para o senso humano atingir. Então, qual seria a resposta? Muitas misturas. Pense na Terra, o tanto de terra, quantas substâncias misturadas. No ambiente que vocês estão agora, pode ter uma parede, são várias substâncias misturadas. Uma mesa, várias misturas. Um chão, um piso, guarda-roupa, um celular, o ar. Agora fora, o bairro, a cidade, água, rio, com vários tipos de composições, águas mais limpas, águas mais poluídas. Isso tudo gera uma combinação de substâncias, uma mistura heterogênea tão diversificada que é muito difícil, talvez impossível mensurar. Existe uma quantidade máxima, sim, mas como medir isso? Não é possível. Então, uma resposta possível para essa questão são muitas substâncias. Atingir esse tipo de pensamento, já fico satisfeito com relação ao entendimento dessa pergunta. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham apreciado, tenham gostado e bons estudos a todos.